Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a regra que pode levar à cassação de candidato por uso irregular de inteligência artificial durante as campanhas nos pleitos municipais desse ano. Para abordar esse tema, a gente conversa agora com a advogada Paula Bernardelli, especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutora? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Bom, nas últimas eleições a gente já teve a discussão muito grande sobre as notícias falsas, as fake news, sobre as publicações em massa e também a passagem em massa de notícias, né, em redes sociais e tudo mais. Agora, eu pergunto para a senhora, agora a preocupação é a inteligência artificial. E há essa resolução do TSE, mas de que forma é possível fazer esse combate? A punição será que é já suficiente para que se evite a utilização disso? Veja, a punição que veio com essa resolução, ela é bastante grave. Então, é de se esperar que, de fato, isso faça com que as candidaturas tenham um filtro, uma cautela muito maior no uso dessa forma específica de inteligência artificial, que é o deepfake, né? Que é a tecnologia para simular uma pessoa, ou uma pessoa real, ou mesmo uma pessoa já falecida, ou uma pessoa inexistente, mas simular um ser humano emitindo uma opinião, participando de alguns atos que nunca aconteceram na vida real. Então, é esse uso muito específico de inteligência artificial que tem essa sanção mais grave, né? Que a gente entende como a sanção mais grave do ordenamento jurídico no caso das eleições da democracia, que é a destituição de um mandato, a cassação de um mandato. Mas é fato que, historicamente, no ordenamento jurídico, sanções graves não impedem o cometimento dos atos, assim, elas não são, até porque as sanções vêm depois que o ato já ocorre. É preciso pensar também em medidas preventivas, em como evitar que esses atos ocorram, e a resolução que foi aprovada agora pelo TSE também traz algumas medidas nesse sentido, para evitar que as candidaturas façam uso das tecnologias, se fizerem, que sejam removidas essas propagandas irregulares, né, esse uso irregular dessa tecnologia, da forma mais célere possível, e ainda assim, caso se persista nisso, caso continue no ar, caso a campanha chegue a concluir a sua campanha usando essas tecnologias indevidas, aí sim há uma sanção posterior que é bastante grave. Doutor, eu vou chamar o nosso comentarista Nelson Kobayashi, que também é da área do direito, para participar dessa conversa sobre as eleições e essa resolução do TSE. Kobayashi. Doutora Paula, boa noite, é um prazer falar com você. A minha pergunta é sobre os prazos, né? A gente sabe que a Justiça Eleitoral tem toda uma questão diferenciada em relação à velocidade dos pedidos, da apreciação dos pedidos. A Justiça, nessas resoluções, nessas novidades em relação à inteligência artificial, vai ter também alguma novidade em relação ao tempo de apreciação destas questões envolvendo posts, deepfake, inteligência artificial, ou a questão é só mesmo no conteúdo, no mérito? Veja, essa regulação que veio agora sobre inteligência artificial, ela está inserida dentro da resolução que trata de propaganda eleitoral em geral. Então, as medidas jurídicas para combater esse mau uso da tecnologia, para combater esse mau uso da inteligência artificial, serão as mesmas que são utilizadas para o controle de toda a propaganda eleitoral, que são as representações eleitorais, que é justamente a medida jurídica, o caminho processual mais célere que existe na justiça eleitoral durante as eleições. Então, a gente tem decisões que são tomadas no mesmo dia de ajuizamento das ações, ou no máximo de um dia para o outro, cumpridas em 24 horas, com prazos em horas para defesa, com prazos em horas para cumprimento. Então, a gente já está com essa regulação inserida na resolução que é regida pelas normas processuais de representações de propaganda e que já são a forma mais célere de combate a conteúdos irregulares durante a campanha. Então, com relação ao prazo, o prazo vai ser esse mesmo das representações de propaganda em geral, e é de se esperar a mesma celeridade que a Justiça Eleitoral tem demonstrado em todas as eleições para combate também dessas irregularidades. Doutora Paula, um ponto muito sensível nessa discussão é a responsabilização das plataformas digitais, que muitas vezes não se empenham para combater esse tipo de coisa. Será que nessa eleição isso vai ser diferente, ou a senhora, como advogada que conhece essa área do direito eleitoral, tem poucas expectativas em relação a isso? Veja, a resolução que foi aprovada agora, ela trouxe inclusive medidas bastante duras de responsabilização das plataformas.
As plataformas de rede social, elas têm trabalhado já há algum tempo firmando parcerias com a Justiça Eleitoral, tentando trazer filtros possíveis e formas possíveis de combater esses conteúdos irregulares nos seus ambientes digitais. Agora, essa resolução veio com medidas que, embora seja inegável que deva se discutir a representação a responsabilidade das plataformas, né, a sua responsabilização nesse processo, qual é o limite da sua responsabilização e a forma que se pode responsabilizar, as medidas que vieram nessa resolução, elas são quase impraticáveis, assim, elas são tão duras que elas se tornam impraticáveis quando não inconstitucionais. Primeiro porque ela joga para as plataformas uma responsabilidade de fazer até mesmo esse filtro, de decidir quais conteúdos devem ou não permanecer. Isso extrapola o que seria uma responsabilização da plataforma e joga para a plataforma uma função que é da própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que deve determinar quais conteúdos permanecem ou não no ar quando há uma suspeita de irregularidade do conteúdo. A resolução, na tentativa de responsabilizar as Big Techs, de responsabilizar essas plataformas, joga essa responsabilidade em parte para as plataformas. Mas a gente não pode ignorar que a gente está falando de um sistema democrático, de uma disputa democrática e de empresas privadas que passariam a fazer esse controle de quais conteúdos podem ou não ficar no ar. Então, isso parece até um pouco inconstitucional. Para além disso, algumas responsabilidades que foram trazidas ali na resolução para essas empresas, para as plataformas de redes sociais, para as plataformas de comunicação, elas são incompatíveis com outras linhas, né, com outros artigos da legislação da própria resolução. Porque ela impõe uma responsabilização para a empresa de que caso ela não tire do ar conteúdos após uma denúncia por outro usuário. Então, um usuário poderia fazer uma denúncia de que um conteúdo é irregular e, sem qualquer decisão judicial, isso já colocaria uma responsabilidade da plataforma sobre esse conteúdo, caso ela não remova. Isso pode se tornar até uma guerra um pouco complicada entre as próprias campanhas, né? De ficar denunciando conteúdos que não necessariamente são ilícitos e com isso, derrubando conteúdos de adversários irregularmente e deixando as plataformas numa situação muito complicada, que caso elas observem esse movimento, se elas não cederem a essas denúncias que são feitas pela própria plataforma, podem, ao final, serem responsabilizadas pela Justiça Eleitoral pelo conteúdo. Então, há uma necessidade inequívoca de que as plataformas sejam responsabilizadas. Houve, sim, um movimento muito intenso nessa resolução para que isso acontecesse, mas isso veio de uma forma que tão fora do que prevê a legislação e tão dura que é pouco provável que seja possível aplicar dessa forma. Conversamos com a advogada Paula Bernardelli, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutora, pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigada. Foi uma honra, igualmente.